Você já parou para pensar por que um planeta tão parecido com a Terra virou um inferno absoluto? Não é exagero. Estamos falando de um mundo onde a temperatura derrete chumbo, onde a pressão esmagaria seu corpo em segundos e onde o céu literalmente chove ácido. Agora a pergunta que não quer calar: e se isso não for um acidente? E se for um aviso? Vênus não é só um planeta distante no céu. Ele é um espelho, um retrato extremo do que pode acontecer quando algo sai completamente do controle. E aqui vem o detalhe inquietante. Vênus já foi muito mais parecido com a Terra do que você imagina. Mesmo tamanho, estrutura semelhante, distância relativamente próxima do Sol. Por muito tempo, cientistas acreditaram que ele poderia até ter tido oceanos, água líquida, talvez até condições para algo vivo. Mas algo aconteceu, algo mudou tudo, e não foi um impacto, não foi uma explosão, não foi um evento único, foi um processo silencioso, lento, implacável. E é exatamente isso que torna essa história tão desconfortável. Porque não foi instantâneo, foi gradual. Agora pensa comigo, se dois planetas começaram tão parecidos, por que um virou um paraíso cheio de vida e o outro se transformou no lugar mais hostil do sistema solar? A resposta começa com algo invisível, algo que você não vê, mas sente todos os dias: a atmosfera. Vênus tem uma atmosfera absurdamente densa, composta quase inteiramente por dióxido de carbono, um gás que, em pequenas quantidades, ajuda a manter a Terra aquecida. Mas em Vênus, isso saiu do controle. O calor ficou preso, cada vez mais, sem parar. Um efeito dominó. Quanto mais quente, mais gases eram liberados. Quanto mais gases, mais calor ficava preso. Até que chegou num ponto sem volta. E agora vem a parte que deveria te incomodar um pouco. Porque esse mesmo mecanismo, esse mesmo efeito, já está acontecendo aqui. A diferença? Ainda estamos no começo da curva. Agora segura isso por um segundo. O que aconteceu em Vênus não foi rápido, não foi um desastre de um dia para o outro. Foi um efeito em cadeia, um aquecimento que começou pequeno, quase imperceptível, mas que ativou algo muito mais perigoso: o descontrole total do clima. Conforme a temperatura subia, os possíveis oceanos começaram a evaporar. E aqui está o ponto crítico. Água em forma de vapor é um gás de efeito estufa extremamente poderoso. Ou seja, quanto mais quente ficava, mais vapor se acumulava. E quanto mais vapor, mais calor era retido. Percebe o ciclo? É como se o planeta tivesse entrado num looping, sem freio, sem saída, um ponto de não retorno. E quando isso acontece, não tem tecnologia, não tem ajuste, não tem como voltar atrás. Agora olha para Vênus hoje. A temperatura média passa dos 460 graus Celsius. É mais quente que o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. E isso deveria soar estranho para você. Porque não é a distância que define tudo, é a atmosfera. A pressão na superfície de Vênus é cerca de 90 vezes maior que a da Terra. Para você ter uma ideia, é como estar a quase 1 quilômetro debaixo do oceano. Agora imagina tentar existir ali. Não dá. E tem mais: as nuvens não são de água, são de ácido sulfúrico. Uma chuva corrosiva que nem chega ao chão, porque evapora antes de tocar a superfície devido ao calor extremo. É um mundo completamente fora de controle. Agora vem a pergunta que incomoda de verdade. Será que a Terra poderia entrar nesse mesmo ciclo? Porque, se você olhar com atenção, o começo é assustadoramente parecido. Aumento de gases de efeito estufa, aquecimento gradual, mudanças climáticas cada vez mais intensas, eventos extremos ficando mais frequentes. Mas existe uma diferença crucial, pelo menos por enquanto. A Terra ainda tem equilíbrio. Ainda. Só que esse equilíbrio
não é garantido. Ele depende de limites. E a grande questão é, a gente sabe exatamente onde esses limites estão? Ou só vamos descobrir quando já for tarde demais? Agora vem a parte que pouca gente gosta de encarar. A Terra não é imune. Ela só está em equilíbrio. Um equilíbrio delicado, sustentado por sistemas que trabalham em silêncio. Oceanos absorvendo calor, florestas capturando carbono, nuvens refletindo parte da radiação solar. Tudo isso funciona como um sistema de controle. Mas e se esse sistema começar a falhar? Porque já existem sinais. O gelo nos polos está derretendo. E isso não é só sobre nível do mar. Gelo reflete luz solar. Quando ele desaparece, o oceano escuro absorve mais calor, mais derretimento. Percebe o padrão? Outro ciclo, outro efeito dominó. Agora adiciona mais uma peça, o permafrost. Um solo congelado há milhares de anos que guarda enormes quantidades de metano, um gás de efeito estufa muito mais potente que o dióxido de carbono. Quando esse solo descongela, ele libera esse gás, e isso acelera ainda mais o aquecimento. É como se o próprio planeta começasse a alimentar o problema, sozinho, sem intervenção. Agora para e pensa. Quantos desses ciclos existem que a gente ainda nem ativou completamente? Porque o perigo real não é só o aquecimento. É o ponto em que o aquecimento passa a se sustentar sozinho, sem precisar da gente. Foi exatamente isso que aconteceu em Vênus. Um efeito estufa descontrolado, que transformou completamente o planeta. Agora calma. Isso não significa que a Terra vai virar Vênus amanhã. Existe uma diferença enorme de condições. Mas aqui está o detalhe mais inquietante. A física é a mesma. As leis que transformaram Vênus nesse inferno são exatamente as mesmas que atuam aqui. Sem exceção, sem negociação. E talvez o mais perigoso de tudo é que esses processos não fazem barulho. Eles não avisam. Não existe um alarme dizendo, agora passou do limite. Quando você percebe, já aconteceu. E aí, não tem volta. Então a pergunta muda. Não é mais, isso pode acontecer? É, quão perto a gente está de começar algo que não consegue mais parar? Agora chegamos no ponto mais desconfortável de todos. Porque isso não é só sobre Vênus. É sobre decisões, sobre limites, e sobre algo que quase ninguém percebe enquanto ainda há tempo. Você não sente o planeta esquentando no dia a dia. Não existe uma virada brusca. É tudo lento, progressivo, quase invisível. E é exatamente por isso que é perigoso. Vênus não virou um inferno da noite para o dia. Ele cruzou uma linha. E depois disso, o resto foi inevitável. Agora pensa comigo. E se a Terra também tiver essa linha, um ponto exato, onde o sistema perde o controle, onde os oceanos não conseguem mais absorver o calor, onde as florestas deixam de ser aliadas e passam a liberar carbono, onde o gelo restante desaparece e o planeta começa a reter cada vez mais energia, sem freio, sem retorno. A ciência chama isso de ponto de não retorno. Mas aqui está o problema. A gente não sabe exatamente onde ele está. Só sabe que ele existe e que estamos nos aproximando. Talvez lentamente, talvez mais rápido do que parece. Agora imagina isso. Você está dentro de um sistema que parece estável. Tudo ainda funciona. A vida continua. Mas em algum lugar, invisível, silencioso, a contagem já começou e ninguém consegue ver o relógio. Vênus é o resultado final de um processo que saiu do controle. A Terra ainda está no meio da história. E isso muda tudo, porque pela primeira vez, não é só sobre observar um planeta distante, é sobre entender o nosso próprio futuro, antes que ele seja decidido, sem a gente perceber. Então, a pergunta final não é se Vênus é um inferno. Isso já é fato. A pergunta é outra. A gente vai reconhecer os sinais a tempo
Ou só vai entender o que estava acontecendo quando já for impossível voltar atrás?